seguir os caminhos que dizem que levam a Jesus. Umbanda, candomblé, magia negra, espiritismo, evangelho falso. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, no evangelho falso. E esses que eu disse antes, sem comentários, misericórdia. Porque o mal, no espiritismo, ele se veste e deixa o ser humano, usa a voz igual a dele e se transforma no espírito do morto, para dizer que o cara estava conversando com o vivo aqui na vida real. No terra, com um lado espiritual, sabe? O cara que foi, meu pai estava falando comigo, o meu ente querido. Misericórdia, diabo. Não tem voltar para falar contigo, isso não existe. Depois que saiu desse mundo aqui, não adianta você revela fazer o que quiser. Tu faz enquanto é vida. Depois de morto, é só o Pai para resolver tua. O teu espírito, porque daqui encerrou. Então, existem mais de 1000 religiões no Brasil. As potestades do ar não deixam barato, pastor. Tem um acidente ali e trouxe a visão também. Então, eles trabalham o tempo todo, eles não deixam barato. O mal está. Ele vem para matar, roubar e destruir. Por que Jesus disse que é um dia de cada vez? Temos que vigiar, pode ser da forma. Temos que vigiar e orar o tempo todo, um dia de cada vez. Por que um dia de cada vez? Porque eu não tenho como ir amanhã é segunda. Mas hoje é domingo. Então resolva no domingo. Vigiar agora no presente. O meu plantio no presente, bom, vai me trazer um retorno bom. O meu plantio ruim no presente, no futuro, a colheita vai ser ruim. Conforme eu vou plantar, eu vou colher. Então, é fato. Então, aqui. E os caminhos para o Brasil, veja bem, tá? Mais de 1000 regiões do Brasil. Por que essas regiões vieram para cá? Como herança. Olha só, que toda ação não é reação. É a lei da física. Essas heranças antigas vieram até agora, no século XXI, outubro, primeiro, hoje, zero, até agora, de vários anos para cá, de vários séculos, e vem seguindo, tá? Só que lá atrás, veja bem, tá? As gerações, acompanham até hoje as gerações da atualidade, de lá para cá. Como assim? Veja bem, na época dos navios negreiros, quem estudou a história na escola, os navios da Europa para cá, da África, os negros para serem escravos no Brasil. Pastor, do século XVI ao século XX, nos meados, eram 4 milhões de negros escravos e vieram para cá. Quando eles começaram a morar no Brasil, e misericórdia, porque eram escravos, né? Eram os escravos do Barão de Café, vieram com a cultura da africana, o candomblé e esse tudo mais, tá? Todo esse meio, espiritismo, enfim, fantasminha camarada, seja o que for, entendeu? E eles trouxeram, lamentável, para o Brasil, mas pesquisou muita canção. Depois de tudo isso, na Europa, nesse meio tempo, Martinho Lutero brigou com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela queria mandar na Europa e no mundo, ainda que não podia ter cultura na Europa, não podia ter cantor na rua, não podia ter teatro, não podia ter nada, eles queriam dominar o mundo, e era queimado ao vivo a coisa, não deixava ninguém fazer nada. A Bíblia era escrita em latim e grego, no século XV, XIV, grego e latim. Aí quando Lutero brigou com a Igreja Católica, ele soltou 12 freiras, olha só como vocês têm que saber as coisas que vêm lá para cá. Soltou 12 freiras e ele viu que a Igreja Católica estava o quê? Cobrando indulgência do povo, cobrando imposto para construir o Vaticano. O Vaticano é caríssimo para construir o Vaticano. Por que eles são ricos hoje, a Igreja Católica? Porque queimaram muita gente morreu queimado no caule, porque não tinha dinheiro para pagar os impostos e as indulgências que a Igreja Católica cobrava para construir o Vaticano. O que aconteceu? Lutero ligou e conseguiu transferir do grego e do latim, além de só 12 freiras, casou com uma delas
Conseguimos transferir o latim e o grego para o alemão, a língua alemã, para que todos ficassem sabendo a mesma língua. Vocês sabiam disso, não? E assim veio trazendo a tradução, a língua evangélica, e veio se transformando no mundo aonde toda criatura deveria saber esse evangelho. Vocês sabiam disso, não? Quem sabe levantar a mão para a gente saber disso? Porque, gente, é muito sério. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Então, e aí, tá? Todo indivíduo conseguiu fazer a leitura porque Lutero permitiu. Então, o Vaticano foi construído sim, mas deu muita morte. E nesse meio tempo, em 1977, já aqui no Brasil, não vou falar em nome de igreja, IURD, vocês entenderam? Entenderam? Vem com uma nova proposta de prosperidade, de ser muito rico, próspero. Cuidado, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Ele construiu o império, dono da Record, sem comentários, eu vou falar em nomes, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tá? Então, assim, que Deus tenha misericórdia, que ele ainda consiga ver com outros olhos. Porque o próprio mal ofereceu para Jesus no deserto toda essa riqueza, do qual ele construiu até agora. É lamentável dizer isso, gente. Porque ele fala naquela parte: não vos conheço. Mas, Senhor, eu arrastei a multidão, teu nome curava. Eu trazia massas e massas, curas e curas, fazia fila de curas e milagres do nome. Não vos conheço. Eu era dizimista fiel, eu era ofertante. Não vos conheço. Não sei quem sois. Cuidado, cuidado. Então, no século XIX, estava abrangendo aqui uma cultura que veio dos Estados Unidos. Olha só, de prosperidade, de dinheiro. Que ninguém passava uma cabeça do cara, um casaco, o cara caiu no chão, não quer dizer nada. E aí ele veio, colocou no Brasil e foi o pioneiro. E enriqueceu. É muito rico hoje, mais rico no Brasil. Sabe quem é? Não vou falar nomes, tá? Continuando. Gente, a palavra que posso chamar a atenção parece espírito, pelo espírito, né? Ser servo, níveis espirituais, é agregar um aprofundamento naquilo que o ser humano necessita todos os dias da minha vida. Eu preciso mergulhar no Evangelho, eu preciso ler, e ler não é o suficiente. Entender e, com o entendimento, praticar. Porque se eu leio, eu aprendo. E se eu aprendo, eu pratico, eu fico melhor do que eu era. Então são níveis espirituais. Quando eu sou servo, primeiro tempo. Quando eu sou filho, segundo tempo, nível espiritual. Quando eu sou amigo de Deus, terceiro tempo com Deus. Ótimo, maravilha. Ser servo é servir na primeira instância. Mas servir na primeira instância requer o quê? Requer o caminho de Jesus. Mas será que eu estou no caminho certo? Sim, mas como é que eu vou saber que eu estou no caminho certo? Pela árvore vós vereis os frutos. Moral. Pela árvore vereis os frutos. Eu vou saber o caminho. Se essa igreja está indo aonde Jesus quer ir e aonde Ele quer chegar. Será que os legados dele realmente são verdadeiros? Que as palavras que são ditas lá estão de acordo? Vamos embora. Então, esse caminho, ser servo, servir com alegria. Glória a Deus. A verdade, eu já estou na verdade. O filho, na verdade. O servo, no caminho. A verdade, o filho. E a vida é muito além da gente, porque a vida é o maior tesouro que Jesus deu. Ele foi o nosso arquiteto. Ele foi o nosso construtor. Ele disse na frente de muitos: eu sou antes de Abraão. Mas homem que não tem nem 50 anos foi debochado, chamado de mentiroso em praça pública. E ele disse: eu sou. E apuraram a morte dele por causa disso. Ele era a própria vida em carne e osso, e a verdade estava ali, e ninguém o reconheceu. Então, servir a Deus com alegria, querer todos os dias permanecer com muita fé, porque a maior arma do ser humano é a fé. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para permanecer é preciso manter-se